Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. É uma grande alegria ter a sua companhia novamente para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição número 6, Por que a interpretação é necessária? Esta é a lição da Escola Sabatina, número 6. Estamos no segundo trimestre de 2020, que compreende os meses de abril, maio, junho. E o título geral é Como Interpretar as Escrituras. Este estudo é importante porque nós estudamos a Bíblia mediante a lição da Escola Sabatina, que é um folheto trimestral que a Igreja Adventista utiliza para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Convido você para fazermos uma oração pedindo a orientação de Deus para este momento especial do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por este imenso privilégio de estudar a Tua Palavra mediante a lição da Escola Sabatina. Pedimos que nos acompanhes, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para ouvir e desejar fazer a Tua vontade. Isso pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar o nosso estudo, eu quero lembrá-lo que é muito importante você ter a sua Bíblia e você ter a sua lição da Escola Sabatina e estudá-las diariamente. Isso lhe trará muito conhecimento bíblico, teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. Também eu peço que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas e aproveite e também inscreva-se no meu canal. No estudo de hoje, irmãos, eu quero tratar de alguns tópicos essenciais. O primeiro deles será sobre pressuposições. O segundo tópico, tradução bíblica. Depois vamos falar de princípios para aproximar-se à interpretação bíblica. O quarto tópico, hermenêutica bíblica. E finalmente vamos tratar tentando responder uma pergunta. Por que praticar a hermenêutica apropriada? Por que devemos adotar regras apropriadas de interpretação bíblica? Este é o nosso roteiro do nosso estudo de hoje. Então vamos logo já para o primeiro tema dos 5, pressuposições. Irmãos, quando lemos a Bíblia, temos acesso direto à revelação de um ser pessoal que criou todas as coisas. Neste sentido, a Bíblia é um dos maiores recursos que a Igreja possui, sem o qual dificilmente poderíamos saber quem é Deus, quem nós somos e qual a vontade de Deus para nós. Quando lemos a Bíblia, nós nos fundamentamos em algumas pressuposições claras. E quando eu falo de pressuposição, eu estou aqui entendendo nos termos que o teólogo John Frame define o que é pressuposição. E ele define pressuposição da seguinte maneira. Uma pressuposição é uma crença que toma precedência sobre outra e, por conseguinte, serve como critério para essa outra. Uma pressuposição última é uma crença sobre a qual nenhuma outra toma precedência. Fica claro, irmãos, que ninguém interpreta no vácuo, no vazio. Todos têm pressuposições e pré-compreensões. E qual o critério para a escolha e defesa das pressuposições? Eu gosto muito de uma afirmação do teólogo Francis Schaeffer, e ele diz o seguinte: muitas pessoas pegam as pressuposições como algumas crianças pegam sarampo. Elas não têm a ideia de onde as pressuposições vêm. Mas essa não é a forma como o pensador escolhe suas pressuposições. Suas pressuposições são selecionadas com base no que cabe nela. Ou seja, as pressuposições dão resposta sólida sobre o que é. Então você percebe que uma pressuposição é um fundamento no qual nós construímos as próximas ou as seguintes ideias. Enfim, o que eu quero enfatizar, irmãos, é que ninguém vem ao texto bíblico sem certos pressupostos teológicos. Nós, adventistas do sétimo dia, podemos listar vários tipos de pressuposições, mas eu quero aqui mencionar dois que nos interessam para o estudo de hoje.
Um primeiro tipo de pressuposições se refere à origem da Bíblia e um segundo tipo de pressuposições se refere à autoridade da Bíblia. Então vamos comentar rapidamente algumas pressuposições sobre a origem da Bíblia. Em primeiro lugar, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é o meio principal, é o meio autorizado pelo qual o Senhor se revela a nós, seres humanos. Em segundo lugar, entendemos que o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia com pensamentos, com ideias e com informações objetivas. Por sua parte, os escritores expressaram isto em suas próprias palavras. Portanto, as Escrituras são uma união indivisível de elementos divinos e elementos humanos, nenhum dos quais deve ser enfatizado demasiadamente, senão o outro perde o seu valor. Isso fica muito claro, por exemplo, quando nós lemos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Você me acompanha? 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Vamos ler a partir do 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Percebe que há dois elementos, o elemento humano e o elemento divino, que são indivisíveis. Os dois precisam ser considerados ao compreender ou ao tentar estudar o que significa a revelação e a inspiração da palavra de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e chegou através da obra do Espírito Santo. No entanto, não chegou em uma espécie de corrente contínua de revelações ininterruptas. Não, foi um longo período de aproximadamente 1500 anos. Enquanto que o Espírito Santo comunicava a verdade ao escritor da Bíblia, cada um deles escreveu como foi motivado pelo Espírito Santo, realçando o aspecto da verdade que ele foi guiado a enfatizar. Por esta razão, o estudante da Bíblia adquirirá uma compreensão madura de qualquer tema ao reconhecer que a Bíblia é seu próprio e melhor intérprete, e que quando nós estudamos a Bíblia em sua totalidade, então poderemos descrever uma verdade consistente e uma verdade harmônica. É um perigo muito grande se nós quisermos separar, desmembrar a compreensão da Bíblia, ou dar uma interpretação exclusiva ao Antigo Testamento, ou uma interpretação exclusiva ao Novo Testamento. Há uma continuidade entre os testamentos e há uma continuidade também no pensamento dos próprios autores. É fundamental ter em mente essa ideia. Em quarto lugar, amigos, embora foi dada aos que viveram no contexto do Antigo Oriente, Próximo Oriente, no Mediterrâneo, a Bíblia transcende o seu contexto cultural para servir como a palavra de Deus para todos os contextos culturais, raciais e situacionais em todas as épocas. É por isso que a gente pode dizer que a palavra de Deus é palavra de Deus para todas as pessoas nos diferentes continentes e ao longo de toda a história da humanidade. Bom, essas foram pressuposições sobre a origem da Bíblia. Agora, entremos em algumas pressuposições sobre a autoridade da Bíblia. Em primeiro lugar, queremos dizer que os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento são a revelação clara e infalível da vontade de Deus e da sua salvação. A Bíblia é a palavra de Deus e ela, somente ela, é a norma pela qual todo ensino e toda experiência devem ser provados. A partir do que nós sabemos que a teologia está correta? A partir da Bíblia. A partir de onde nós sabemos que a nossa vida, o nosso estilo de vida está correto ou incorreto? A partir da Bíblia. Isso é fundamental compreender. Em segundo lugar, irmãos, as Escrituras são um registro autêntico
confiável da história e dos atos de Deus na história. Ela proporciona a interpretação teológica normativa de todos esses atos. Os atos sobrenaturais revelados na Escritura são historicamente certos. Por exemplo, os 11 primeiros capítulos do Gênesis constituem uma informação objetiva, uma informação clara dos eventos ou de eventos históricos, daqueles eventos que ocorreram e que estão narrados em Gênesis 1 a 11. Digo isso porque, infelizmente, algumas pessoas pensam que Gênesis 1 a 11 é um relato mítico, ou um relato metafórico, ou simbólico. Nada disso. O próprio Jesus Cristo legitimou ao se referir mais de uma vez a porções que estão lá em Gênesis capítulo 1, ou capítulos 1 a 11. Em terceiro lugar, irmãos, a Bíblia não é igual aos outros livros. Não. A Bíblia é uma mistura indivisível do divino e do humano. O registro que se faz de muitos detalhes da história secular é essencial para o seu propósito total de transmitir a história da salvação. Enquanto que às vezes pode haver procedimentos paralelos empregados pelos estudantes da Bíblia para determinar os fatos históricos, as técnicas normais de investigação histórica, baseadas nas pressuposições humanas e centralizadas no elemento puramente humano, não são adequados para interpretar as Escrituras. Não são. Se nós tomarmos elementos ou teorias ou mecanismos puramente literários, humanos, para compreender o texto, nós vamos fracassar na compreensão do texto. Por quê? Porque, como já enfatizamos, a Bíblia é uma mistura do divino e humano. Desta forma, a Bíblia precisa ter a sua própria regra interpretativa. Caso contrário, não será devidamente compreendida. Irmãos, unicamente um método que reconheça plenamente a natureza indivisível da Escritura pode evitar uma má compreensão de sua mensagem. Em quarto lugar, a razão humana deve estar submissa à Bíblia. Por quê? Porque a razão humana não é igual e nem é superior à palavra de Deus. Eu não posso ir com a minha racionalidade, com a minha intelectualidade, achando que isso é suficiente para compreender o texto. Eu preciso submeter o meu intelecto, a minha cognição, a minha razão à palavra de Deus. As pressuposições, enquanto as Escrituras, devem estar em harmonia com as afirmações das próprias Escrituras e devem se submeter e serem corrigidas pela Escritura. Deus se propõe que a razão humana seja usada em toda a sua extensão, claro, mas dentro do contexto e sob a autoridade de sua palavra, e não de forma independente da sua palavra. Você pode ser uma pessoa altamente estudada, com títulos e mais títulos, ou você pode ser uma pessoa que não estudou muito. Você que estudou e você que não estudou, nós todos precisamos nos submeter às diretrizes da palavra de Deus. No momento que abrirmos o texto, temos que, em submissão, pedir a orientação de Deus. Um segundo aspecto que eu quero tratar da nossa lição da Escola Sabatina, do estudo da Escola Sabatina dessa semana, é sobre a tradução. A tarefa de traduzir a Bíblia das línguas originais nunca é completa. Sabe por quê? Primeiro porque novas descobertas de manuscritos bíblicos oferecem informação adicional que ajudam a recuperar as palavras dos autores da Bíblia. Mesmo a descoberta de um fragmento, de um pequeno manuscrito contendo umas poucas palavras que não aparecem nos manuscritos acessíveis anteriormente, pode demonstrar-se valiosa para decidir o que um autor bíblico realmente escreveu num determinado versículo. Em segundo lugar, o conhecimento das línguas antigas continua a crescer à medida que os arqueólogos descobrem documentos adicionais
e inscrições que usam as línguas da Bíblia ou línguas relacionadas à Bíblia. Em terceiro lugar, a nossa própria língua sofre mudanças constantes. Palavras e expressões desaparecem do uso e são substituídas ou assumem significados novos e diferentes. Esse processo tem sido acelerado pela comunicação em massa. Em quarto lugar, referente à tradução, irmãos, algumas traduções novas se apresentam para um tipo de leitor que precisa da mensagem da Bíblia expressa de um modo bem particular. Por exemplo, algumas das traduções mais recentes são designadas para serem lidas em voz alta, porque os tradutores reconhecem que muita gente prefere ouvir enquanto a Bíblia é lida para eles. Agora, dentro desse tema de tradução, uma pergunta importante. O que faz que uma tradução seja uma boa tradução? O que faz com que uma tradução seja melhor do que outras? Bom, nesse assunto, precisamos considerar algumas ideias. Em primeiro lugar, irmãos, uma boa tradução da Bíblia deveria ser baseada nos manuscritos mais antigos e melhores. E visto que os manuscritos bíblicos mais antigos não eram acessíveis ou não eram usados de modo consistente até 100 anos atrás, Bíblias traduzidas muito tempo atrás tendem a aderir mais de perto ao que os autores realmente escreveram do que as traduzidas anteriormente. Por isso, é fundamental levar em conta se os manuscritos mais antigos e melhores estão sendo considerados na Bíblia que você está lendo. Em segundo lugar, uma boa tradução deveria traduzir corretamente as palavras ou pensamentos dos escritores da Bíblia. Aqui é importante que eu lembre a você o seguinte: há dois métodos principais de tradução, o método formal e o método dinâmico. Os que usam o método formal traduzem as palavras e deixam o leitor decidir o que estas palavras significam. A maioria das traduções antigas eram feitas segundo este método. Os que usam o método dinâmico traduzem os pensamentos dos escritores bíblicos usando expressões modernas, atuais, que expressam o que aqueles escritores querem dizer. A maioria, mas não todas as traduções, das traduções atuais, seguem este método. Agora, a pergunta é, qual que é o melhor método que produz a melhor Bíblia? O método formal ou o método dinâmico? Essa pergunta é importante. Deixe-me dizer para você o seguinte, ambos métodos podem produzir boas traduções, mas ambos métodos podem deixar de transferir tudo o que os escritores bíblicos queriam dizer. Leitores da Bíblia que querem um estudo sério podem combinar as vantagens de ambos os métodos usando uma tradução formal e uma tradução dinâmica, lado a lado. Está bom? Você pode perguntar, mas o que seria uma tradução formal e uma tradução dinâmica? Exemplos. Bom, rapidamente aqui, não é o tema agora, mas eu estou usando aqui uma tradução formal. O que é tradução formal? É a Bíblia, a Almeida, revista e atualizada. É a tradução formal. Você pode optar por uma tradução dinâmica, onde é apresentada a ideia e não a tradução das palavras, nova tradução na linguagem de hoje. Só para citar um exemplo rápido de cada um dos métodos de tradução. Em terceiro lugar, lembre que a nossa pergunta é qual é a melhor tradução que deve ser levada em conta para ter a melhor Bíblia. Um terceiro aspecto, irmãos, é o seguinte. A Bíblia, a melhor Bíblia, deveria traduzir os manuscritos numa linguagem clara e de leitura fácil. Muitas traduções modernas eu acho que têm um êxito neste ponto, porque tentam ser fiéis ao texto, mas também tentam falar tudo isso de uma maneira que seja compreensível ao leitor atual. Por causa disso, muitos gostam da nova versão internacional, que
se apresenta numa linguagem mais assim do dia a dia, embora não tão moderna, tão atual, digamos, respeitando um pouco da linguagem clássica da Bíblia, mas também se aproximando do linguajar que se fala na rotina do dia a dia. Uma outra pergunta importantíssima no tema das traduções, irmãos. Quem produz as melhores traduções da Bíblia? Já parou para pensar nisso? Quem que produziu a sua Bíblia? Veja lá a Bíblia que você tem. Quem é que imprimiu essa Bíblia? Eu queria chamar a atenção porque esse ponto é fundamental. Irmãos, Bíblias traduzidas por indivíduos, por pessoas, são chamadas usualmente paráfrases. São fáceis de ler, de compreender e, com efeito, tendem a fazer a leitura da Bíblia mais assim, motivadora. O Dr. Jack Blanco, um professor adventista, publicou uma Bíblia chamada de The Clear Word, The Clear Word Bible. Foi publicada no ano de 1994. Acontece, irmãos, que paráfrases da autoria de pessoas individuais, qual que é o problema? Correm o risco de refletir as preferências doutrinais do autor. Esse é um grande problema. Por vezes, podem incluir pensamentos que realmente não estão na Bíblia. Imagine você a complexidade do texto sendo traduzido por uma pessoa. E muitas vezes a pessoa não tem a competência nas línguas originais. E ela vai depender então de tradução já. E não irá o texto original no hebraico, no aramaico ou no grego. Junte a isso as dificuldades literárias, as históricas, todo o contexto que está por trás do texto. É muito complicado. É por isso que é melhor confiar em Bíblias traduzidas por grupos de tradutores. Bíblias traduzidas por grupos de tradutores, diferentemente de Bíblias traduzidas por pessoas individuais, Bíblias traduzidas por grupos limitam o elemento tendencioso que entra numa tradução. Para a leitura devocional, paráfrases têm o seu lugar, mas para o estudo sério, as traduções feitas por grupos são mais dignas de confiança. Uma outra pergunta que talvez você já deve ter se feito é a seguinte: deveriam os adventistas do sétimo dia ter a sua própria tradução bíblica? O que você acha? Permita-me comentar o seguinte: alguns têm sugerido que nós adventistas façamos e tenhamos a nossa própria tradução, usando a perícia de muitos eruditos adventistas em todo o mundo, e de fato há muitos mesmo. Contudo, irmãos, tal decisão suscitaria suspeita de preconceito doutrinal e limitaria a nossa habilidade de ler e estudar a Bíblia com outros cristãos, caso nós tivéssemos de usar a nossa própria versão em vez de uma versão padrão. Por isso que nós não temos Bíblia dos adventistas, não existe. O que existe é Bíblia de estudo feita... Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de estudo Andrews. Mas não é uma Bíblia adventista, não. Nós estamos utilizando aqui o texto bíblico da Almeida, Revista Atualizada, segunda edição de 1993. Quem que produziu isso? Sociedade Bíblica do Brasil. O texto é exatamente igual a outras Bíblias da Almeida, Revista Atualizada. Não é uma Bíblia adventista. O que tem é introdução aos livros, comentários de rodapé. Mas a Bíblia é uma Bíblia padrão. Almeida, Revista Atualizada, segunda edição. Assim, irmãos, é muito mais seguro e é menos tendencioso do que a igreja ter a sua Bíblia. Porque alguns podem pensar que nós estamos favorecendo a nossa compreensão doutrinária a partir da nossa Bíblia. A mensagem de Deus para todos os irmãos deveria ser bastante clara a despeito da tradução. O aparecimento de uma nova tradução nos oferece a oportunidade única de ampliar e aprofundar a nossa compreensão da mensagem de Deus mediante a sua palavra. Vamos entrar agora para um terceiro ponto da nossa lição: princípios para aproximar-se à interpretação
correta da Escritura. Irmãos, em primeiro lugar, o Espírito Santo capacita o crente para aceitar, entender e aplicar a Bíblia à sua própria vida, enquanto o crente busca o poder divino para prestar obediência a todos os requisitos bíblicos e para apropriar-se pessoalmente de todas as promessas da Bíblia. Somente os que seguem a luz que já receberam podem esperar receber nova iluminação do Espírito Santo. Eu queria ler com você sobre isso em João capítulo 16, versículos 13 e 14. João 16, 13 e 14. Olha só. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nos ilumina, nos dá luz, e é muito claro que a partir dessa luz que recebemos, a compreensão do próximo conceito e do próximo será cada vez melhor. Um outro aspecto, irmãos, é que a Escritura não pode ser interpretada corretamente sem a ajuda do Espírito Santo. Não pode, porque é o Espírito Santo que capacita o crente para que entenda e para que aplique a Escritura à sua vida. Consequentemente, qualquer estudo da palavra deveria começar com um pedido de oração, com uma oração, um pedido para ter a direção, a iluminação do Espírito Santo. Um terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar, irmãos, é que os que se aproximam ao estudo da palavra deveriam fazê-lo com fé, com humildade, com a humildade de um principiante, de um aprendiz que está tratando de entender, de escutar o que a Bíblia diz. A pessoa que se aproxima do texto deve estar disposta a submeter todas as suas pressuposições, as suas opiniões e as suas conclusões da sua razão ao juízo e à correção da palavra. Com esta atitude, o estudante da Bíblia poderá aproximar-se diretamente à palavra e, com um estudo consciente, poderá chegar a um entendimento dos elementos essenciais da salvação. Além de ter explicações para elementos totais ou elementos periféricos da palavra de Deus, que são úteis. E nesse sentido, a compreensão direta do texto, provida pela iluminação do Espírito Santo à nossa mente, deve estar acima, bem superiormente acima das explicações humanas. A Igreja Adventista tem um projeto chamado Reavivados por Sua Palavra, que consiste na leitura de um texto bíblico por dia. Eu sempre tenho dito às pessoas que precisamos ler a Bíblia primeiro e, se for necessário, lermos os comentários dos teólogos depois. Mas primeiro devemos permitir que Deus fale ao nosso coração e não que o comentário fale ao nosso coração, não que o teólogo fale ao nosso coração. Para uma pessoa que procede dessa forma, indo primeiramente ao texto, a mensagem bíblica se torna clara e significativa. Em quarto lugar, irmãos, a investigação da Escritura deve estar caracterizada por um desejo sincero de descobrir e de obedecer à vontade de Deus, e não para buscar apoio para as evidências que a pessoa já tem para seus preconceitos. Isso é importantíssimo, irmãos. Eu preciso ir o mais livre possível de ideias preconcebidas, ir ao texto e permitir que o Espírito Santo me fale, e a partir da impressão que o Espírito Santo me der pela leitura bíblica, aí então eu posso fazer meus conceitos, mas fundamentados na palavra de Deus. Muito bem, vamos agora ao quarto tópico da nossa lição, hermenêutica bíblica. Irmãos, hermenêutica é a ciência da reflexão sobre como uma palavra ou um evento dos tempos e cultura passados podem ser compreendidos e tornar-se existencialmente significativos na atualidade. Neste sentido, irmãos, a hermenêutica é a tarefa de ouvir o que um texto antigo tem a dizer. Hermenêutica é a tarefa de ouvir o que um texto antigo tem a dizer. Em síntese, podemos afirmar que hermenêutica é o estudo
da atividade de interpretação. Vejamos alguns aspectos essenciais da hermenêutica bíblica. Em primeiro lugar, irmãos, devemos aceitar o princípio de que ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. E é justamente isto que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Quem é que conhece os pensamentos de Deus? O Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito que vem de Deus. Senão o Espírito de Deus. Impressionante, né? Parte de uma rica porção das Escrituras, com amplas implicações, é justamente este verso de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Mas o que nos interessa neste momento é dizer que temos que admitir que não conhecemos Deus. É o Espírito Santo que conhece Deus. O Espírito Santo é concedido a nós, justamente para que, entre outras coisas, possamos compreender Deus cada vez melhor. Consequentemente, irmão e irmã, somente alguém que tem o Espírito pode esperar adquirir uma verdadeira e satisfatória compreensão da palavra. É por isso que antes de estudar a Bíblia, você precisa orar, pedindo a orientação do Espírito Santo. É justo notar que nesse versículo que lemos, o apóstolo não está tratando diretamente da questão da interpretação bíblica, é verdade isso. Apesar disso, se admitirmos que a Bíblia é a fonte onde devemos ir para descobrir acerca dos pensamentos de Deus, então a relevância das palavras de Paulo para a hermenêutica bíblica é inegável. Qual é a primeira fonte, então, da hermenêutica nesse sentido? É buscar a interpretação correta a partir da iluminação do Espírito Santo em nosso favor. Um segundo aspecto que eu devo mencionar sobre a hermenêutica é que a essência da revelação de Deus, a verdade, é compartilhada por todos os que creem. Nesse sentido, irmãos, não precisamos de mais ninguém para complementar, nem mesmo para contradizer a mensagem do Evangelho. O que significa isto? Significa que uma pessoa, ou estudada ou não precisa dizer, agora eu vou complementar o que a Bíblia diz. Não. A Bíblia está completa em si. Ninguém é autorizado a complementar. Podemos explicar, podemos trazer a compreensão de maneira mais didática, mas complementar, não, senhor. A Bíblia está completa. Vejamos o que está escrito nesse sentido na carta de 1 João, capítulo 2. Lá para o final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 26 e 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, falando do Espírito Santo, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ora, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo seria dado. Quando o Espírito Santo é oferecido a nós, nós o recebemos e andamos em novidade de vida, pronto, o Espírito Santo foi concedido. Ninguém precisa acrescentar explicação sobre isso, porque a explicação está clara. Jesus prometeu o Espírito Santo e o Espírito Santo foi dado, pronto. Ninguém tem que nos ensinar mais do que isso. Claro, alguém pode nos ensinar sobre o papel do Espírito Santo na Bíblia, a função do Espírito Santo na nossa caminhada cristã. Isso é evidente. Porém, tentar acrescentar coisas a esta verdade claríssima de que o Espírito Santo foi concedido a nós, não tem nenhuma necessidade. Os cristãos, a quem João está escrevendo, estão enfrentando problemas com falsos mestres. Esses falsos mestres desejam alterar a mensagem apostólica.
Estes cristãos, intimidados pelo novo ensino, se tornaram vulneráveis e eles precisavam de instrução. É por isso que João disse o que acabamos de ler. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, diz Paulo. É isso? Quanto a vós outros, ele diz, a unção que dele recebestes permanece em vós. E por isso, o que nós lemos? Por isso, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Antes, um pouquinho antes, no versículo 20, ele havia deixado claro o que tinha em mente. O que diz lá? Veja lá. E vós possuís unção que vem do Espírito Santo, e todos tendes conhecimento. Irmãos, temos então um segundo princípio da interpretação bíblica. A essência da revelação de Deus, a verdade, é compartilhada por todos os que creem. Não precisamos de mais ninguém para complementar e nem mesmo para contradizer o pensamento claro do Evangelho. Em terceiro lugar, as palavras de João nos levam indiretamente a um terceiro critério. O fato de que os cristãos conhecem a verdade e não deveriam permitir que ninguém os afastasse dela, sugere que a mensagem de Deus para nós é consistente. É por isso que se alguém se apresenta dizendo que tem mensagem melhor do que já nós temos na palavra, é claro que temos que duvidar dessa pessoa, porque a mensagem de Deus é consistente, é sólida. Em outras palavras, deveríamos interpretar as diversas partes das Escrituras de maneira que estivessem harmonizadas com os ensinos centrais, que são sólidos. Muitos em nossos dias discordam desse princípio. O fato de que Deus usou autores humanos para nos dar a Bíblia, afirmam alguns, significa que em seu conteúdo deve haver contradições. Mas a palavra de Deus, corrompida pela ignorância e inconsistência dos seres humanos, não seria mais a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus, e é dito isso várias vezes no texto bíblico. Então, não podemos lançar uma parte das Escrituras contra a outra. E nem podemos interpretar um detalhe das Escrituras de forma que enfraqueça a sua mensagem fundamental. Finalmente, irmãos, em quarto lugar, uma interpretação satisfatória da Bíblia requer uma predisposição submissa. O que nos motiva a estudar a Bíblia? O desejo de sermos eruditos? O desejo de sabermos mais que os outros? O desejo de termos a resposta na ponta da língua? Se esse é o desejo que alguns têm ao estudar a Bíblia, vamos ler o que o salmista disse no Salmo 119, verso 34. O que nos motiva a lermos a Bíblia? Salmo 119, versículo 34. Olha que impressionante. Salmo 119, versículo 34. Se você não sublinhou esse texto, faça isso, por favor. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Qual que é o seu motivo, a sua motivação ao estudar a Bíblia? É para saber mais do que os outros? É meramente para ter conteúdo para falar aos outros? Olha o que o salmista diz. Dá-me entendimento, Deus, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Em primeiro lugar, a nossa motivação deve ser de obediência. E claro, posteriormente, conhecendo a palavra de Deus, poderemos falar dela aos outros. Mas o primeiro ponto é, eu quero aprender a Bíblia para viver a vontade de Deus em minha vida. Lembre-se desse texto, Salmo 119, 34. O nosso Senhor Jesus Cristo disse aos judeus que ficaram confusos com seus ensinamentos. Ele disse o seguinte, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. João capítulo 7, versículo 17. O desejo de guardar os mandamentos de Deus, a determinação em cumprir a vontade de Deus, querer ser obediente, este é o principal pré-requisito para se alcançar a verdadeira compreensão bíblica. Nesse sentido, alguém pode perguntar, quem precisa de hermenêutica então? Irmãos, todos nós precisamos. Este livro, a Bíblia, é tão complexo em alguns momentos que precisamos
de hermenêutica para compreender o texto. A lição da Escola Sabatina, este livro, é um guia para nos ajudar a compreender a Bíblia. Assim como nós podemos ter orientação em outros livros. No entanto, o nosso desafio principal é ter um coração disposto a obedecer, porque dessa forma nós poderemos compreender. Querer obedecer para então poder compreender corretamente. E nesse sentido, todos nós precisamos de orientações hermenêuticas para poder compreender corretamente a leitura da Palavra de Deus, né? O conteúdo da Palavra de Deus. Bom, irmãos e irmãs, vamos para o último item do nosso estudo de hoje, o quinto item. Por que praticar a hermenêutica apropriada? Por quê? Onde nos leva tudo isso? Irmãos, a hermenêutica é essencial, como já foi dito, para uma interpretação correta, válida da Bíblia. Ao fazer uso adequado da hermenêutica, podemos ter maior certeza de estar ouvindo a voz de Deus e não a voz da cultura e não a nossa própria voz. Uma das razões, por isso, pelas quais devemos praticar a hermenêutica apropriada é com a finalidade de discernir a mensagem de Deus. Um cuidadoso sistema hermenêutico pode ser muito útil para discernir apropriadamente o que Deus disse em sua palavra, mediante mãos e mentes humanas. Assim, a hermenêutica nos protege da utilização indevida das Escrituras, que poderia nos levar a distorcê-la para o nosso próprio interesse. Isto é possível porque a hermenêutica adequada fornece a estrutura conceitual correta para interpretar da maneira verdadeira por meio de uma exegese, de um estudo acurado, de um estudo consciente. Uma segunda razão é para evitar ou dissipar equívocos ou perspectivas e conclusões errôneas sobre a Bíblia, sobre como a Bíblia ensina. Pode acontecer que algum leitor descuidado da Bíblia entenda que se alguém da família está doente fisicamente, é suficiente confiar em Deus mediante oração, sem buscar assistência médica, por exemplo. Entretanto, será que confiar em Deus é antagônico a buscar ajuda médica? Por acaso não é Deus quem capacita profissionais para ajudar no cuidado da saúde? Certamente Deus pode usar métodos variados para cuidar de nossa saúde, e a ajuda profissional de um médico pode ser um desses métodos que Deus utiliza. Finalmente, uma terceira razão para praticar a hermenêutica apropriada é para sermos capazes de aplicar a mensagem da Bíblia em nossa vida. A Bíblia não foi dada para nos informar meramente. A Bíblia foi nos dada para nos transformar. Por isso, pense comigo no seguinte: termos ou expressões na Bíblia podem ser usados em uma destas três maneiras: com apenas um sentido, univocamente, com diferentes sentidos, equivocadamente, e com um significado proporcional, analogicamente. Aplicação unívoca, aplicação equívoca e aplicação analógica. Vamos a um exemplo com a afirmação: vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Considerando que ao longo dos tempos as pessoas sempre possuíram ou possuem algum sistema de iluminação, tocha, vela, lamparina, lâmpada, lanterna, etc., então essa analogia é compreensível. Obviamente, irmãos, um sistema hermenêutico correto é extremamente útil na aplicação de termos unívocos, equívocos e analógicos. Nunca é demais enfatizar que, da ótica cristã, a Bíblia é um livro divino e por isso exige de nós algum treinamento especial para entendê-lo. Todavia, a necessidade de uma hermenêutica bíblica não é apenas porque a Bíblia seja um livro divino, mas porque também é um livro humano. Essa mistura exige hermenêutica para compreensão, para estudo e compreensão. A linguagem humana, por sua própria natureza, é grandemente equívoca, isto é, capaz de ser compreendida em mais de uma maneira. Ou, dito de outro modo, o potencial para uma má interpretação está sempre presente. Isso exige a participação da hermenêutica, pois a hermenêutica procura sentido claro das Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo e entendido
com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, irmãos, esta lição que acabamos de estudar é fundamental. E a pergunta que ela faz, por que interpretação é necessária? E bom, já discorremos aqui sobre esse assunto. Se for necessário, leia a lição de novo, assiste o vídeo de novo e compartilhe e inscreva-se no canal. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe no estudo diário da Bíblia, da lição da Escola Sabatina e que, acima de tudo, mais do que apenas compreender, que possamos seguir, obedecer aos seus preceitos. Que Deus abençoe você e a sua família.